Fraude do INSS. Dificuldade para acordo de aposentados e pensionistas. A denúncia está no Campo Grande News, Jornal de Mato Grosso do Sul, edição de 11 de julho. Para aderir a acordo e reaver descontos, aposentado chega às 4h30 aos Correios. Diz a reportagem, em meio a formulários confusos e dificuldades com o aplicativo, idosos relatam indignação e cansaço. Muitos sequer conseguiram contestar os descontos pelo aplicativo ou entender os procedimentos enviados pelo INSS. Uma aposentada, Vera Lúcia Nazário, de 72 anos, afirmou que saiu de casa às 6h30 da manhã, pegou 2 ônibus e com 6 pinos na coluna ficou em pé esperando atendimento. Ela foi aos Correios correr atrás do dinheiro que vem lhe sendo surrupiado na cara dura há muitos anos, em valores entre R$30 e R$46 mensalmente. Se há dificuldade para se trabalhar com a ideia da extensão da fraude no INSS, igualmente dificílimo é tolerar a falta de pudor e respeito da estrutura montada para devolver o produto deste crime hediondo contra analfabetos e hipossuficientes, que parece montada à base do improviso e pouco encaixe das sequências. Os bandidos foram organizados e cirúrgicos no assalto. Agora, pela necessidade de passar o esfregão no chão emporcalhado, o governo tenta amenizar a situação com vista ao próximo pleito eleitoral, engendrando uma solução meia-boca que, como se vê, expõe as pessoas à situação vexatória, humilhante e desrespeitosa, jogando os segurados em filas para gabaritarem-se a pegar de volta o que foi pro bolso dos sindicalistas. Na prancheta oficial, tudo parece funcionar perfeito. Tudo está em ordem. Ou seja, os que sofreram descontos ilegais no período de março de 2020 a março de 2025 devem, após contestarem as quantias subtraídas sem a obtenção de resposta das entidades, acatar a proposta de acordo do governo, usando o site ou aplicativo Meu INSS ou indo presencialmente às agências dos Correios. Após a adesão ao acordo, o montante é colocado à disposição do interessado. Acontece que a denúncia do Campo Grande News acende o alerta, pois provavelmente o desajuste não se limita ao Planalto Central. A notícia é de que muitos segurados não conseguem nem contestar os descontos, que é a condição primeira para se aceitar o acordo. Alegam-se dificuldades com o Meu INSS ou com o preenchimento de formulários. É vero que o ambiente digital não é amigável para boa parte dos aposentados e pensionistas do INSS, dada a pouca familiaridade com as suas ferramentas. Isso é constatado na dificuldade de receber os benefícios no autosserviço bancário. O problema se estende ao Meu INSS, serviço que possibilita acessar a autarquia sem o auxílio de um servidor e sem precisar de ir fisicamente à agência, fato que se agrava mais ainda na zona rural. Em resumo, desenvolveu-se um esquema bilionário de fraude do INSS e esse esquema tungou aposentados e pensionistas descaradamente. Depois, a falcatrua foi descoberta, protegeram-se algumas figuras carimbadas do sindicalismo, metidas a
ter a cabeça na tramóia, resistiu-se à investigação parlamentar e, por fim, bolaram um plano de ressarcimento do prejuízo, mas a sua execução já se inicia mal, impondo sacrifício às vítimas para neles se inscrever. Ou seja, sequestraram a dignidade dos segurados e na hora do reparo do prejuízo o fazem com limitação dos direitos em franco favorecimento às instituições envolvidas. Esta, aliás, é a opinião do presidente da Associação Brasileira de Defesa dos Direitos e Consumidores de Operações Financeiras e Bancárias, a ABRADEB, Raimundo Nonato. Diz ele: o governo tenta preservar sua própria imagem e evitar consequências financeiras, sem garantir justiça plena às vítimas. Trata-se de uma estratégia institucional para minimizar danos à custa da população mais vulnerável. Portanto, para onde se lance a vista, sobressai o maltrato e a desatenção aos aposentados e pensionistas, o que é mesmo uma lástima depois de toda a sujeira que passou diante das nossas vistas. Este foi o Soletrando Direito. Curta, comente e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe seu comentário aqui embaixo. Grato pela audiência. Fique com Deus. Tchau!